observação muito importante é que eu saí da igreja por conta da minha esposa agora, né? Porque eu queria namorar com ela, eu queria ter um relacionamento, era algo também na minha cabeça que passava, eu tenho que namorar, já tô na minha idade, a gente fica com essa, né, essa ideia, inclusive jovens, não se atentem a isso. Acho que é uma necessidade, né? Que a gente tem uma necessidade muito grande por querer se envolver muito cedo, por achar que isso é algo que todo homem... Não. Na tua juventude, busque o Senhor enquanto você tem tempo. Né? A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto, porque os tempos estão cada dia mais curtos. Né? O Senhor está voltando, Jesus está voltando. Cabe a você acreditar ou não, mas aqui, diante de mim, eu estou falando aquilo que eu creio. E, dentro dessa observação, a gente passou 5 anos namorando, com todos os relacionamento padrão do mundo, né? Onde a gente, longe do Senhor, distante do Senhor, onde a gente fazia tudo aquilo que para o mundo é normal, para o mundo é comum. E com o tempo depois, é bem interessante, que um certo dia, um domingo, um sábado inclusive, eu estava trabalhando e acabou o meu expediente e eu mandei uma mensagem para ela, e aí, vamos fazer o que hoje? Eu estava pensando em comprar umas cervejas e a gente tomar aí. E ela viu um convite na internet, no Instagram, de um culto de casal, na igreja do pastor Tiago, inclusive, do nosso pastor. E ela mandou para mim esse convite no WhatsApp. Quando eu falei para ele, vamos fazer o quê? E ela não tinha nenhum contato ainda com a igreja, né? Nunca teve, inclusive não gostava. Porque antes mesmo da gente ir pro culto de casal no pastor Tiago, eu já tinha levado ela uma vez na Sara. Só que ela foi por ir. Falou assim, você vai comigo na igreja da Sara e depois eu vou com você na sua igreja, que era a igreja católica. Eu não sei mas a Sara é a igreja de juventude mesmo. Isso, trabalha bem com jovens. E aí, só que aí ela mandou esse convite para mim e na mesma hora eu vim, convite de casal, culto de casal e tal. E eu falei assim, tu sabe que essa igreja aí é uma igreja evangélica, né? Tu tem noção disso, né? Ela falou, não, eu sei, mas isso pode ser bom pra gente. Por que ela falou isso? Porque a gente tinha terminado, passou 6 meses distante um do outro ali, onde cada um viveu a sua vida de maneira bem intensa. Nessa levada aí já tem quanto tempo você estava com ela? Que a gente tinha 4 anos e meio quando a gente acabou, né? A gente ficou 6 meses separado e desses 6 meses aí, cada um viveu a sua vida intensamente. Para mim, esses 6 meses valeu por tudo aquilo que eu vivi com ela, porque foi onde eu fiz muitas coisas na intensidade muito maior, né? Porque a gente vem com aquele sentimento de perca, né? De sofrência, e aí você faz as coisas deliberadamente mesmo, sem querer questionar, sem querer... E aí, quando a gente voltou, a gente se reconciliou, ela mandou esse convite, falou, isso vai ser bom pra gente, vai ser bom pro nosso relacionamento, vamos lá, vamos conhecer. E eu falei, tá, vamos. Eu já tinha um conhecimento da palavra. Eu falei, não, isso vai ser só um culto normal mesmo, a gente vai, quando terminar a gente volta para casa e segue a vida como tá. Mas não é bem assim, né? Deus, ele é muito estrategista, irmão. E aí a gente foi para esse culto, foi uma bênção, como sempre, os pastores... foi um trocadilho lá nesse dia, o pastor Tiago com a pastora Micaele. Foi nesse culto, então, que Deus já plantou ali, né? Trabalhou nela. Nela, né? Nela. Foi... No caso, na sua renovação, né? Não, em mim ali não surgiu nada. Porque para mim aquilo ali foi um culto onde eu já era acostumado. Só que para mim foi novo. Aquele formato de trabalhar com casais, aquele estilo de pregação que eu achei muito bacana, aquele trocadilho de experiências que eles têm demais. E ali Deus tocou fortemente no coração dela. Foi onde surgiu ali o primeiro amor por Cristo, de fato a curiosidade de querer conhecer a Deus. E acabando o culto ali, a gente foi para casa e eu percebi o interesse nela, da palavra. Né? E ela perguntando algumas coisas que o pastor falou ali. E eu disse, meu Deus, a mulher agora vai querer ser crente. E até então, tudo bem. Passou o sábado, no domingo, eu mandei uma mensagem para ela. E aí, vamos fazer o que hoje? No caso, domingo à noite. Ela falou, olha, eu não sei você, mas eu vou pro culto. Eu vou para aquela igreja.
eu vou para aquela igreja. Eu falei, Vala, agora a mulher vai ser crente, agora e eu... Agora Jesus pegou uma mulher e O que é que eu faço, Jesus? Só que nesse dia, os meus amigos, né, já tinham combinado a gente beber lá na minha casa. Eu morava num condomínio. E aí os meninos foram para lá. E aí eu disse, não, vem para cá. Eu ainda chamei ela para ir para lá, né? Ela falou, não, eu vou pro culto. Eu quero ir para a igreja. Eu não sei o porquê que eu quero ir, mas eu quero ir. Não, tá certo, você vai, eu vou ficar com os meninos aqui. Quando você sair, você me avisa que eu vou buscar você. E nisso ela foi pro culto. Eu fiquei bebendo com meus amigos em casa. E em um determinado momento, um amigo meu, ele olhou para mim bem sério, assim. Não era com brincadeira, com resenha, não. Ele olhou para mim bem sério e falou, cadê Milena? Aí eu, todo brincalhão, falei, foi pra igreja, né? Tipo, naquela brincadeira. E ele bem sério, assim, falou, bonito, muito bonito, sua namorada na igreja, você aqui bebendo. Naquela hora foi um choque para mim, porque eu ouvi um amigo meu de farra, de bebedeira, que sempre concordou em eu estar junto dos amigos e não estar cedendo a cabresto de mulher, né? Como geralmente a gente bebe quando está dentro dessas amizades que nos influenciam muito. Fala que a gente tem que, né, fazer o que a gente bem quiser. E ele falando aquilo ali para mim, eu me assustei na hora. Eu senti como se fosse Deus realmente ali, tipo, ei, você está aqui fazendo o quê? Acorda, você não entendeu ainda o que eu quero para sua vida. Na verdade, a porta que você achava que iria lhe tirar da igreja foi a porta que lhe fez voltar para a igreja. Fez voltar para a igreja. Que foi sua esposa. E detalhe, muita gente criticava o meu relacionamento com ela pelo fato dela ter me tirado da igreja, né? E aí eu sempre, no meu coração, eu cria que ela era a mulher da minha vida, que ela era a mulher que eu queria, mesmo que não fosse na igreja, mas eu tinha essa certeza. Mas Deus, ele já tinha tudo planejado, né? Deus prepara tudo. E quando ele vai chegar, Felipe, se preocupe não. E aí, na mesma hora que ele falou aquilo pra mim, que foi como uma faca entrando e girando dentro do meu coração, na mesma hora eu falei, é o seguinte, parou aqui, vamos encerrar a bebedeira. Eu tomei um banho na mesma hora. Não estava totalmente sã ali, né? Não estava bem da consciência, estava um pouco bêbado ainda, mas eu fui lá, tornei em si, tomei um banho, fui para a igreja. Não entrei, porque é aquela coisa que eu acabei de falar aqui, a gente acha que não é digno, tá sujo, né? E fiquei ali na porta e quando ela saiu do culto, ela me viu ali fora, ela ficou muito feliz. E aí a gente começou ali, de fato, uma caminhada. Eu confesso aqui para os irmãos e para todos os ouvintes que, a princípio, eu comecei a ir para a igreja por conta dela, porque eu não queria perder o meu relacionamento. Só que Deus, ele é muito estrategista. Então, Deus usou para ela, é o seguinte, se você não se posicionar logo, a gente não vai dar certo esse relacionamento. Ela falou. Ela falou, porque ela já estava decidida no que ela queria, né? Ela já estava focada, com os olhos no alvo que era Jesus. Aí eu lembrei da palavra agora. Porque Deus usa quem não é para confundir quem é, né? Justamente. Deus então, é maravilhoso. Todo o conhecimento, tudo aquilo que eu tinha em mente não valeu de nada, porque eu estava sendo confrontado por uma pessoa que eu achava totalmente improvável. Você entende? Mas eu via Deus ali falando comigo. Ela falou, se você não se posicionar, o nosso relacionamento não vai fluir. Né? Não vai fluir, não tem como uma fonte jorrar duas águas. Então, naquela hora ali eu olhei assim para ela e falei, mas você acha que a gente vai deixar todo um relacionamento que a gente construiu acabar assim? Ela disse, não é simplesmente acabar assim, é porque eu entendi o que Deus tem para a minha vida, entendeu? Quando você entende realmente o chamado que Deus tem para a sua vida, nada mais importa. As coisas desse mundo não importam, você só quer saber de viver o propósito. Verdade. E naquela hora ali eu realmente comecei a orar a Deus e pedir para que Ele acendesse a chama, reacendesse aquela chama do primeiro amor no meu coração. E fui para a igreja num determinado culto de domingo. E, por incrível que pareça, a palavra, geralmente a gente vai, parece que o pastor está falando, aquilo ele está falando a minha vida toda, Tudo né? que você está passando, o pastor está falando. É. Quem nunca sentiu isso, né? Eu falei, rapaz, será que alguém contou a minha vida para o pastor Tiago aí? Mas não, foi Deus realmente usando a vida do pastor Tiago. E naquela hora ali eu não pensei duas vezes e fui lá na frente, me reconciliei com o Senhor. Deus falou fortemente ao meu coração do propósito, do chamado que Ele tinha para a minha vida. E não tinha mais por onde eu correr, irmão. Para onde eu ia, o Senhor, Ele bradava, Ele falava, olha,
E eu acredito que